Obrigada, gente. Bom dia. Meu brinco durou 2 segundos. Vamos ver se eu duro mais que isso. Conto com vocês. Bom dia, bom dia. Gente, primeiro prazer de estar aqui com vocês. Eu queria agradecer de estarem com a gente aqui enquanto o evento está rolando, de prestigiarem a gente para falar sobre dados que para a gente é importante nesse território que também é tão importante. Eu vou só chegar minha cadeira um pouquinho para frente para a gente conseguir olhar melhor. E aqui a ideia é não fazer nada tão diferente do que a gente já faz quando a gente conversa com marcas e agências, né? Que é começar perguntando e provocando se vocês pensam e conseguem ter noção assim, de quantas pessoas a gente exclui do mercado publicitário, da publicidade, enfim, quando a gente não olha para essas pessoas com dados e estatística. Né? Então, a ideia é que a gente possa trazer esses dados para vocês, porque a gente sabe que as marcas, em muitos momentos, querem falar com esse território, mas, de fato, não tem a noção da potência. E aqui a gente fala muito também sobre a importância dessa potência, porque a gente entende que é um território que tem muitas carências, que tem muitas dificuldades, mas, para além disso, existe toda a potência criativa, né? A gente fala muito sobre esse poder da favela de criar cultura, de criar novas tendências. A gente olha o tempo todo para muitas tendências que são criadas no território e que muitas vezes são envelopadas e descem para o asfalto e são vendidas muito mais caras, não só no asfalto, mas também no mercado internacional. E aí a pergunta é, de fato, se a gente está, de fato, olhando para a inovação, olhando para o futuro, quando a gente está olhando para os mesmos lugares. A gente está, todo ano, provavelmente muitas das pessoas que estão aqui saem do Brasil, em algum momento para ir para Austin, para poder buscar sobre inovação, buscar sobre futuro, só que a gente esquece de olhar para um território que está inovando o tempo inteiro. Né? A gente está falando do território periférico que precisa inovar por sobrevivência. Então, a ideia é que a gente possa, juntos, olhar para esse território, olhar para essa potência criativa e, a partir daí, entender como essas pessoas estão criando e movimentando ponteiros de conversão para marcas e agências. Contar um pouquinho sobre mim, bem rapidinho. Eu sou Clarissa Crisóstomo. Meu sobrenome não é tão difícil assim para mim, enfim, já me acostumei. Eu fui a primeira executiva da Digital Favela, então não estou aqui há 4 anos, mas fazem 4 anos que eu cheguei na Digital Favela. Eu pude acompanhar muito o crescimento não só da empresa, mas também do time, assim, o amadurecimento do time com as pesquisas que a gente faz e traz para o mercado que ajudam a gente a entregar para as marcas e agências o que a gente tem entregado hoje. Comigo, Bruna. Bom dia, gente. Eu sou a Bruna Rasclepius, então também não é tão difícil, só tem muita letra meu nome. Eu estou como coordenadora de pesquisa do Data Favela, e nesse material a gente vai apresentar alguns dados da última pesquisa que a gente fez, do Data Favela, que foi em julho, e também uma outra pesquisa que eu fiz quando eu estava do outro lado da moeda, eu estava na UPix. Então, eu tenho esse background aí de Creator Economy, marketing de influência e também de favela. Enfim, acho que vai ser muito massa compartilhar bastante coisa legal com vocês. E aí, contando um pouquinho sobre o Data Favela, é o primeiro instituto de pesquisa a dialogar integralmente com favelas e periferias do Brasil. Então, a gente está aí no mercado há 14 anos, transformando em dados o que ninguém consegue enxergar e, a partir disso, gerando negócio, enfim. Deixa eu ver mais o que, se tem alguma coisa interessante. Muito importante. A gente faz parte de o Data Favela está dentro de um ecossistema de empresas que é a Favela Holding, que, inclusive, a Digital Favela também está dentro desse ecossistema. Então, são várias empresas que têm negócios focados na favela, para a favela. Então, desde a parte de digital, a parte de pesquisa, a gente também tem, enfim, logística, são várias empreitadas aí, e a Favela Holding está embaixo do guarda-chuva da CUFA, que é a Central Única das Favelas, que é a maior organização do Brasil, enfim, que está aí no mercado há mais de 25 anos. Então, com essa penetração da CUFA, com essa capilaridade da CUFA, não só no Brasil, mas globalmente, a gente consegue transitar muito bem dentro desses territórios. Então, essas 2 pesquisas que a gente vai trazer aqui, sobretudo essa última que a gente fez, que foi agora em julho, vocês vão entender com números o tamanho disso, mas com essa chancela da CUFA, a gente consegue, enfim, transitar muito bem dentro desses territórios.
Vou pegar só seu gancho para contextualizar, para quem não conhece a Digital Favela. Foi a primeira empresa do mundo com foco em Creator Economy periférica. A gente está no mercado, vão fazer 5 anos agora esse ano. A gente começou muito em 2020 falando sobre criador de conteúdo periférico, mas hoje a gente consegue entregar soluções 360, então a gente fala com influência, mídia OH, bebendo muito dessa fonte do que vocês trazem no Instituto, enfim, e transformando isso em negócio. Acho que a gente pega muito nesse gancho, né, de sair do assistencialismo para o território periférico. A gente fala muito isso para marcas e agências, enfim, que a gente está olhando para um território de clientes, não são só pessoas carentes, são clientes, consumidores, e a ideia é que a gente consiga transformar isso em negócio. Vou passar o controle para você. Bom, antes de começar a falar especificamente dessa pesquisa, eu vou só dar um passadão aqui sobre o projeto Favela no Mapa, que a gente foi convidado pelo IBGE, né, a CUF e o Data Favela foram convidados pelo IBGE para a gente fazer parte do último censo, né? Então, o IBGE, né, o maior instituto de dados que a gente tem no país, não tinha, na verdade, tanta penetração no território periférico de favela quanto a CUFA. Então, foi com essa parceria que eles conseguiram mapear, trazer em dados, né, demograficamente, para entender qual que é a proporção desses territórios. E antes, olha que loucura, o IBGE ele nomeava a favela como aglomerados subnormais. E aí, a partir dessa parceria que a gente fez com eles, e, enfim, de entrar nesses territórios para a gente trazer, dar rosto para essas pessoas, para a gente falar que a gente está falando de seres humanos e não de pessoas subnormais dentro desses territórios, a gente conseguiu mudar essa nomenclatura aí para favelas e comunidades. Foi um marco muito significativo para a gente. Então, após 33 anos, né, 3 décadas, a gente conseguiu mudar essa nomenclatura que o IBGE, enfim, lidava com favela. E aí, quando a gente conseguiu, a gente, enfim, com essa parceria com a CUFA, os recenseadores do IBGE conseguiram entrar no território para conseguir fazer esse mapeamento, conseguir conversar com as pessoas, porque, por mais que, enfim, o IBGE no Brasil inteiro, não é em todo lugar que eles conseguem entrar. Então, o time da CUFA esteve junto com o IBGE, e aí a gente entrou nos territórios para fazer esse mapeamento. Então, a gente conseguiu mapear mais de 2.000 favelas, onde moram mais de 17 milhões de pessoas, concentradas em mais de 6 milhões de domicílios, que representa 8% dos lares brasileiros. E quando a gente fala de 17 milhões de pessoas e 6 milhões de domicílios, há uma projeção. A gente sabe que, dentro do contexto de favela, a configuração habitacional ela é bem particular do território. Então, a gente pode dobrar esse número, porque muitas vezes é uma família grande que moram 5 pessoas, 10 pessoas num espaço só. Então, esse foi o mapeamento que o IBGE trouxe, mas a gente, como CUFA, né, dentro desse território há mais de 25 anos, a gente sabe como que esses territórios são configurados e que, enfim, esses números eles acabam ultrapassando esses 17 milhões. E aqui a gente traz muito esse emblema importante de que periferia não é nicho, né? Porque aqui a gente trouxe dados, como você disse, que são dados estáticos do território, mas a gente defende muito que a favela ela não é só um território, ela é também um comportamento. Então, quando eu falo de comportamento periférico, eu estou falando de mais de 70% da população. Então, a gente brinca, que não é bem uma brincadeira, que nicho, na verdade, é quem está fora do território periférico. Nicho, inclusive, sou eu, que trabalho do Rio, moro no Rio e venho para São Paulo uma vez por mês trabalhar. A gente está falando de um território de mais de 170 milhões de pessoas que estão sendo esmagadas no metrô. Então, é dessas pessoas que a gente está falando, é dessas pessoas que a gente precisa olhar o comportamento, e quando a gente consegue olhar o comportamento e entender como elas se comportam, a gente entende como elas consomem. Então, acho que, independente da nomenclatura que vocês conseguiram mudar, e a gente fala muito sobre isso, né, de se sentir confortável para chamar de favela ou de comunidade, enfim, acho que o mais importante é que a gente não ignore o percentual de pessoas que moram nesse território, que se comportam como pessoas periféricas, porque são elas, na verdade, que estão movimentando mais de 50% da grana no nosso país. Exato. E aí,
trazendo um pouquinho, tangibilizando um pouquinho esses dados para vocês. Então, se a gente considerasse as favelas brasileiras, aquele número que eu mostrei no slide anterior, se ela fosse um estado, ela estaria em 4º lugar em tamanho de população do Brasil. Então, está quase ultrapassando aí o Rio de Janeiro de tamanho de território. E aqui eu deixei um top 3 também para vocês verem a quantidade de favelas que a gente tem, as principais, né, e as mais populosas. Então, nesse top 3 aí a gente tem São Paulo, com mais de 3.000 favelas, Rio de Janeiro em segundo lugar com 1.700, Pernambuco com 849, e aí de mais populosas a gente tem, né, a Rocinha aí com mais de 72.000 pessoas e crescendo, Distrito Federal aí Sol Nascente com mais de 70.000 e Paraisópolis com mais de 58.000 pessoas presentes. E aí, nesse último mês, a gente, enfim, já conseguiu ir para a rua com o IBGE, trazer esses dados demográficos para a gente ter essa noção de território, de tamanho, de porcentagem de população, mas a gente queria entender com mais profundidade quem são aquelas pessoas. A gente, como CUFA, a gente está todos os dias com essas pessoas. A gente sabe quem elas são, a gente sabe o que elas gostam, a gente sabe para onde que elas gostam de ir, enfim, o que elas comem, as necessidades, mas a gente queria que mais pessoas soubessem disso. Então, a gente foi para o território, conversar com essas pessoas, e a ideia foi fazer com que o favelado ele fosse protagonista de ponta a ponta. Então, os nossos entrevistadores são moradores de favela que estavam falando com a favela para a gente mostrar para o Brasil inteiro o tamanho desses territórios, né? Então, durante 5 dias, a gente conseguiu treinar 1.000 pessoas, e a gente, enfim, essa pesquisa ela foi nacional, então a gente, para além de falar, né, tá presente nos 26 estados e também no Distrito Federal, a gente falou com comunidade quilombola, com comunidade ribeirinha, com comunidade rural, que, né, configuramente, assim, não no descritivo, não se configura como um território de favela, mas ela acaba estando dentro do perfil que a gente dialoga. E aí a gente conseguiu falar com mais de 16.000 pessoas. Eu acho que, desse tempo que eu trabalho com pesquisa, eu nunca vi uma pesquisa com uma amostra tão grande quanto essa. E, enfim, a gente conseguiu falar com muita gente, 16.000 respostas válidas, tá? Então, sempre tem uma margem de erro aí, mas a gente conseguiu falar com mais de 16.000 pessoas, homens e mulheres, a partir de 18 anos, independente do gênero. E aí, quando a gente fala de potência da favela, a gente fala muito sobre otimismo também, né? Então, essa capacidade de fazer acontecer, mesmo dentro de tanto BO. Então, 70%, né? Então, 7 em cada 10 desses moradores, eles afirmam que a vida ela melhorou, ou melhorou muito no último ano, e 90% acredita que a vida vai melhorar, ou melhorar muito no próximo ano. Então, apesar de tanto BO que tem dentro desses territórios, essas pessoas elas são otimistas. E a favela tem orgulho de ser da favela, então 94% concorda que morar na favela é motivo de orgulho, por mais que quando elas saiam desses territórios e vão para o asfalto, elas sofram muito preconceito, e 87% concorda que na favela todo mundo ajuda todo mundo. Então, é esse senso de coletividade, de comunidade mesmo, de que quando um está passando algum veneno, alguma coisa, está todo mundo aí para ajudar. Mas nem só de orgulho e otimismo a gente vive a favela, né? Então, como que a grana ela gira dentro desse território? E eu falo muito sobre civirologia, né? A Clary falou sobre como a gente, principalmente a galera da comunicação, publicidade, faz esse movimento de ir para Cannes ou ir para o South by South, para conseguir se munir de repertório, para pensar em criatividade, sendo que a criatividade e a inovação está rolando dentro dos territórios. Então, essas pessoas elas estão se movimentando dentro de tantas adversidades, elas estão se virando, elas estão inovando e elas estão sobrevivendo dentro desses espaços, né? E aí a gente consegue fazer, colocar o CLT na mesa também, porque, enfim, a gente sabe que o salário mínimo aí ele é
ridiculamente baixo para o que, enfim, a gente precisa para sobreviver, né? Não estou nem falando de vivência, e sim de sobrevivência. Então, a pauta dessa descredibilização da CLT, principalmente no último ano, ela foi bem forte. Então, a gente consegue ver um declínio simbólico aí em relação à CLT, aquele lance de, e se eu tiver o emprego CLT, eu estou 100% seguro, nada me vai acontecer. Só que não, né? A gente sabe que as coisas são muito voláteis, que muda muito rápido e que um salário mínimo a gente não consegue viver. Então, a gente precisa buscar outras fontes de renda também para conseguir complementar, enfim, os gastos que a gente tem por mês. E aí, 73% acredita, em parte ou totalmente, que para a favela é mais fácil melhorar de vida empreendendo do que trabalhando com carteira assinada, e também acreditam que o CLT oferece pouca flexibilidade para quem mora na favela conciliar a vida pessoal e profissional. Então, quando a gente fala de favela de periferia, a gente fala de pessoas que moram nas bordas da cidade, né? Por mais que em algumas cidades, alguns, enfim, territórios, a gente tenha a favela no centro da cidade, como aqui em São Paulo, por exemplo. A gente tem a favela do Moinho, que é ali no centro. Mas essas pessoas, elas ainda sofrem muito dentro desse território, mesmo estando no centro. Mas a grande maioria está na borda da cidade. Então, quanto tempo que essa pessoa leva para sair da borda da cidade para chegar no centro, na Faria Lima, para poder trabalhar, para ganhar um salário mínimo? E, muitas vezes, é uma mãe solo, né, que a gente sabe que dentro desse território é um território muito matriarca, tem muita mulher que, enfim, está se desdobrando para conseguir conciliar a vida profissional com a maternidade, não tem rede de apoio muitas vezes, não tem vaga em creche. O que ela faz com essa criança? Não tem o que fazer com a criança. Como que vai trabalhar? Não tem como trabalhar. E aí faz o quê? Vai para o Bolsa Família, né, que são os benefícios que, enfim, são ridiculamente baixos também para as necessidades que essas mulheres, essas famílias, na verdade, né, têm dentro dos territórios, mas é o que está tendo. Então, teve até um dado ele não está aqui nesse PPT, mas eu lembro ele de cabeça dessa última pesquisa que a gente fez, em julho, de que 7 em cada 10 pessoas que recebem o benefício de Bolsa Família, benefício social, eles utilizam uma parte para começar a empreender. Então, mesmo acho que, sei lá, é 500, 600 reais o Bolsa Família. Então, essa pessoa, sei lá, paga um aluguel, paga uma conta de água e acabou o dinheiro. Então, dentro desse orçamento tão baixo, apertado, essas pessoas ainda conseguem colocar essa inovação na mesa, né, essa ciberologia que a gente sempre fala, para, enfim, sair dessa subsistência, né? E aqui, só para pegar um gancho no que você está falando, quando a gente fala de empreendedorismo no território, por mais que pareça muito óbvio, ele acaba sendo um empreendedorismo de sobrevivência, né? Porque, por mais que eu tenha a opção de trabalhar como CLT, essa flexibilidade que falta, ela, de fato, acaba refletindo muito no meu dia a dia, né? Então, eu preciso empreender para que eu possa sobreviver, porque, por mais que eu tenha as portas abertas em certos espaços do CLT, muitas vezes eu sou esmagado, porque as pessoas justamente não entendem que, para eu chegar num centro da cidade, eu preciso levar 3 horas, né? Então, na verdade, empreender não é nem porque eu olho para uma oportunidade de negócio para gerar um lucro absurdo, é simplesmente porque, inclusive, para entrar no mercado de trabalho já existe uma dificuldade muito imensa, assim, a linha de partida ela é muito diferente, né? Então, o empreendedorismo ele acaba sendo essa forma de se expressar, e eu acho que dentro desse contexto a gente acaba abrindo muito dessa possibilidade, até mesmo da criação de conteúdo, que é o que a gente vai mostrar aqui também com relação a dados, de como essa possibilidade de usar a criação de conteúdo criativamente abre essas portas também para o empreendedorismo de uma maneira até um pouco mais democrática, né? Porque eu posso partir do mesmo princípio, do mesmo lugar, logicamente que com materiais não tão bons quanto pessoas que não são da periferia, mas pelo menos me abre a porta para conseguir falar com pessoas que estão além ali do território periférico. Opa! E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, tem sido, né, como eu disse, uma alternativa para as pessoas que estão buscando essa mobilidade, né, essa flexibilidade, essa autonomia. Então, a gente vê aqui que o negócio próprio é a fonte de renda
para 1/3 da favela, mas a gente ainda tem bastante informalidade, então ainda aí 74% das pessoas que empreendem ainda não têm CNPJ, e aí, como eu disse também, elas complementam a renda delas, né, desse salário mínimo ou desse benefício social com empreendedorismo. E aí, quando a gente fala de creator economy, a gente também está falando de negócio, né? Porque o creator, muitas vezes, se coloca dentro dessa caixinha de só criativo, e esquece da parte do negócio. Então, a gente está falando de um business que, enfim, gira muita grana deixando de ser apenas o creator, né, ele deixa de ser apenas um produto comercializado pelas plataformas e ele passa a se tornar uma nova classe de ativo, né, fomentando essas novas frentes para além da publicidade. E aí alguns números aqui são da pesquisa que a gente fez em 2023, né, entre YouPix, Data Favela e Digital Favela, mas enfim, era uma projeção de tipo 5 anos, 10 anos. O dado mais recente que eu atualizei é esse último aqui, então é um mercado que pretende movimentar em até 2027 500 bilhões de dólares. Então, a gente está falando de muito dinheiro e de muitas pessoas que sonham em se tornar influenciador, né? Porque o novo sonho dos jovens não é mais ser, sei lá, um jogador de futebol ou um astronauta, não. As pessoas querem ser influenciadoras, mas para a gente fazer com que esse mercado ele seja saudável, a gente tem que falar de negócios também, né? Mas há bastante escassez de oportunidade. Então, se de um lado 39% dos creators eles realizam, né, publicidade, trabalham com parceria e tudo mais, do outro lado a gente vê muitas agências, grandes marcas que deixam de enxergar esse potencial de criativo de reverberação que esse favelado tem. Então, nessa pesquisa que a gente fez com a YouPix, os respondentes disseram que as parcerias que eles fazem, geralmente, está dentro da quebrada. Então, lembra aquele lance que eu falei de que todo mundo ajuda todo mundo? Até nisso. Então, a galera todo mundo... Ninguém solta a mão de ninguém, vai todo mundo junto, todo mundo sobe, e aí eles conseguem as primeiras publicidades dentro, sei lá, de um negócio que tem na quebrada, de um mercadinho, de um brechó, de uma lojinha. Então, essa vida em rede, né? 52% dos creators têm metade ou toda a renda composta por a sua atuação na internet. Aí a gente está falando de mais da metade desses criadores, né? Então, para 3 em cada 10 a atuação como criador de conteúdo ela não gera retorno financeiro. Isso daqui é especificamente da pesquisa com o YouPix. E aí aqui eu trouxe acho que é no próximo slide, deixa eu ver. Aqui nesse slide a gente traz em relação à renda mensal dessas pessoas, né? Então, eles recebem uma média de R$3.000. E aí, quando a gente vê dentro do contexto geral, né, dos criadores, não só com esse recorte de periferia, está dentro da média. Mas, se a gente for comparar aqui 2023 com 2024, por exemplo, a gente vê que teve um aumento de pessoas que ganham entre R$2 a R$10.000. Vai. Então, a gente está vendo que é um mercado que ele está crescendo, que ele tem esse potencial de expansão, mas as pessoas não estão, né, de fato, ganhando tanto dinheiro. Os creators que, enfim, estão fazendo esse corre de publicidade, porque muitas vezes a marca não bota fé no corre dele, não quer remunerar de forma correta, e aí, quando é um creator branco, vai lá e triplica o cachê, sendo que, enfim, às vezes não. Grande parte das vezes, esse creator periférico ele consegue entregar muito mais qualidade e, enfim, efetividade na publi. Né? Eu acho que, aqui até para te complementar, eu acho que em vários momentos a gente tem várias marcas que querem falar com o território, que querem vender, inclusive, para a favela, mas querem, através disso, fazer com pessoas que não são do território. Então, acho que a gente acaba tendo um papel muito central aqui de conseguir mostrar para as marcas, que é, inclusive, o que a gente tem feito, que é um território que consome, acho que as marcas já sabem disso, mas que esse território ele vai consumir muito mais se a gente conseguir falar com eles através de pessoas que são do próprio território. E aí eu acho que em vários momentos a gente acaba encontrando barreiras, porque as marcas querem falar, querem contratar criadores que são de favela, mas querem pagar 1/3 do que pagam para criadores que não são de favela. Então, acho que dentro desse contexto tem muito do letramento que a Digital Favela e o Instituto tem também com o objetivo de mostrar para as marcas que sim, vocês
podem falar com o território e consomem, podem fazer isso através de pessoas que também moram no território, mas, para fazer isso, vocês têm que pagar o que essas pessoas merecem. E nem acho que a gente tem uma barreira tão grande, acho que é mais uma questão de entrada. Assim, a gente tem conseguido fazer isso com as marcas, e muito também por conta da qualidade de conteúdo, né? Acho que uma vez que a gente entra na marca, só quem tem surpresa com a qualidade do conteúdo é quem não é de comunidade, né? Porque muitas vezes a gente já entra sabendo o que a gente vai entregar, a qualidade do que a gente vai entregar, e a marca, quando recebe, fica muito surpresa. Então, eu acho que o nosso papel é justamente trazer esses dados para que as marcas possam entender e reforçar que dá para entrar no território, dá para entrar através dessas pessoas, mas a gente tem que e vai continuar pagando o que essas pessoas merecem receber, porque esse dinheiro ele já está na mão de alguns creators, né? Acho que o trabalho aqui é que a gente consiga democratizar esse valor, para que esse valor continue chegando para pessoas que estão nessa base de criação de conteúdo. E aí, como que paga o boleto, né? Se muitas vezes o cachê ele não é tão, né? Não tem essa agilidade para poder fazer essa transferência do dinheiro. Algumas marcas pedem 30, 60, 90 dias para poder fazer o pagamento desse cachê, e aí, enfim, o cachê não contempla o que esse creator precisa, então, ele é um empreendedor, mas muitas vezes ele está empreendendo como creator, mas muitas vezes não sabe que está empreendendo como creator, mas também está fazendo outros corres. Então, está vendendo, está abrindo, sei lá, abriu uma lojinha dentro da Shopee, mas também ajuda a mãe a fazer não sei o quê, mas muitas vezes também tem um trabalho CLT, e também é creator. Então, o criador periférico ele precisa de um fluxo de caixa que seja ágil, né? Acho que assim todo mundo precisa de um fluxo de caixa que seja ágil, mas quando a gente está falando de uma população que, enfim, acaba tendo menos grana no dia a dia ali para poder girar, se a gente tem esse fluxo de caixa ágil, a gente consegue contemplar essas necessidades com, enfim, com muito mais efetividade, né? E apesar desses inúmeros atravessamentos que os nossos respondentes trouxeram para a gente nessa pesquisa, entendem que o trabalho como criador de conteúdo ele proporcionou muitos acessos, né? Então tem até essa citação desse creator que é muito legal, que ele fala que continuar inspirando e abrir os caminhos para as pessoas que também são de periferia verem que tudo pode acontecer. É mais fácil para quem está aqui dentro, mas não é impossível. É importante que eu esteja inserida para abrir portas para outras pessoas que sonham alto, assim como eu. Então, a gente está falando de inspiração, né? Então, se essa pessoa está... A gente sabe que, enfim, para ela estar lá naquele espaço, muita coisa teve que rolar antes, mas ela também está abrindo portas para muitas pessoas que estão vindo, né? Então, a gente está falando de um espaço para criarem novas narrativas, para conquistarem mobilidade social e financeira, para a gente falar de negócio, para a gente falar de grana, e sobre, como eu disse, né, para a gente abrir essas portas, para a gente criar pontes, para a gente subverter essa lógica de carência para potência, que a gente sempre fala muito isso, de que as pessoas têm muito essa percepção de que a favela ela é carente, mas, na verdade, é muito potente, só está... não está sendo vista, né, de maneira integral como deveria. E aqui a gente fala um pouco de realização de sonho, né? Então, como essas pessoas conseguem, enfim, através desse trabalho com criação de conteúdo, conquistar casa, conseguir ajudar a família também, porque muitas vezes esse creator é uma vida em rede, né? Então, se ele está atingindo essa mobilidade social e financeira, ele também puxa todo mundo junto. E não é só sobre dinheiro, né, mas também sobre inspirar e motivar. Então, quando a gente pensa em ascensão para essa população, ela vai muito mais além do que os dígitos na conta. É sobre pertencimento, sobre realização, sobre identificação, que é o que a digital sempre fala, sobre a importância de ter creators que sejam de favela, falando com a favela, porque, enfim, uma Virgínia não comunica com tanta efetividade quanto um creator que está ali no corre junto com outros favelados, sabe? Então, esse consumidor, essa pessoa que está sendo atingida por esse conteúdo, ela sabe que o que aquele creator está falando é legítimo. Não tem... Enfim, não vou nem entrar nessa. Porque acaba não tendo um viés, né? Eu acho que aqui, quando a gente fala da potência desses criadores, virando criadores a partir da própria vivência, e é importante falar dessa vivência não só como uma vivência de
de sobrevivência, mas também uma vivência de potência criativa, de falar sobre finanças, de falar sobre educação, de falar sobre saúde. Essas pessoas acabam dentro do próprio território virando também referência para outras pessoas. Então, acho que esse é o mais importante, né? A pessoa consegue entender que ela está naquele ambiente e que nem sempre ela precisa sair daquele ambiente, ela pode estar ali vivendo essas potências em vários nichos e passar a ser referência para outras pessoas. E acho que a partir dessa verdade, com a genuinidade que a gente consegue criar, é essa conexão que a gente consegue fazer, geração de conversa, no final das contas, movimentar ponteiro de conversão, que a gente não vai ser hipócrita e dizer que não é isso que importa. Acho que quando a gente fala de criar negócio dentro do território, é justamente olhar para esses conteúdos como conteúdos que convertem, que no final das contas vai movimentar ponteiro de venda, que é o que a marca e as agências precisam. Exato. E aqui, enfim, é só reforçando o que a gente já tinha dito, né, que muitas vezes, para a gente falar de inovação, falar de criatividade, a gente não precisa ir para longe, a gente precisa olhar para dentro do nosso território, que é um território que já está inovando por necessidade. Essas pessoas já estão ali. Se o Estado não chega, essas pessoas vão dar um jeito de ter o próprio emprego, de ter a própria água, enfim, de chegar onde elas precisam chegar, elas estão chegando, né? Inclusive, a gente já tem empresas. Ontem a gente estava fazendo uma experiência para um cliente no território periférico, que a gente estava falando sobre isso. A cliente ela não estava indo para a casa de alguém, ela estava indo para uma empresa dentro do território. Então, a provocação que a gente faz, o convite, na verdade, que a gente faz, é para que as marcas olhem para o território como um território criativo e um território de negócio, porque a inovação ela já está acontecendo o tempo todo. Enfim, aqui é de fato para a gente conseguir olhar de novo para além dessa carência do território, então olhar para essa potência, que não é só uma potência criativa, é uma potência de consumo e de influência, então da gente conseguir criar essa influência que é autêntica, que no final das contas, gerando conexão e conversa, eu consigo fazer essa movimentação de ponteiro para conversão. Essa mídia de asfalto, essa mídia periférica, é uma mídia que anda junto. Em vários momentos a gente vê a mídia tradicional andando na Faria Lima, mas eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei com pessoas de marcas e falei coisas óbvias e a resposta que eu recebi era: nossa, mas como é que eu nunca pensei nisso? Como é que eu nunca pensei em criar uma rota para entrar no território periférico e falar com pessoas que consomem do meu produto? Porque, na verdade, é isso. Assim, a marca ela já está no território. Então, o convite é para que a marca, de fato, consiga entrar nessa narrativa que já está acontecendo dentro do território. E qual que é o potencial de consumo desses territórios? Com base também na pesquisa que a gente fez com o IBGE, os moradores eles movimentam 300 bilhões de renda própria por ano. Vou falar de novo. Os moradores de favela movimentam 300 bilhões de renda própria por ano. A gente está falando de muito dinheiro. A gente está falando de muito dinheiro que está ficando na mesa, porque muita marca, muita agência, a indústria, no geral, não está conseguindo ver o potencial de consumo que tem dentro desses territórios. Quando a gente faz um comparativo de país, por exemplo, as favelas elas giram uma massa de renda maior que o consumo do Paraguai ou da Bolívia. Você tem noção disso? Só as favelas. Então, assim, as marcas que, de fato, ignoram esse consumidor, tá deixando uma grana, assim, preta na mesa. E não só deixando a grana na mesa, eu acho, mas também abrindo espaço para que outras marcas ocupem esse território. Sim. Porque tem marca que, na verdade, que já sabe que esse potencial existe, mas que simplesmente não quer se associar a favela. E, por outro lado, a gente tem também a criação de outras marcas que não são só feitas por pessoas que são do território, mas também pessoas de fora que entenderam que as marcas estão realmente deixando esse dinheiro voando. Assim. Então, eu acho que, na verdade, a gente já está com esse movimento de percepção do potencial de consumo do território e que esses lugares eles já estão sendo ocupados, assim, sabe? E aqui eu trouxe um overview aqui para vocês, se quiserem tirar uma fotinha para verem depois, que eu não vou passar num detalhe, que a gente está ficando com o tempo apertado aqui. Mas essa última pesquisa que a gente fez em julho, a gente trouxe aqui uma pretensão de compra para os próximos 6 meses. Então, a gente fala um pouco de vestuário, de beleza, de construção, de eletrônico, eletrodoméstico. Então, a gente está falando de porcentagens bem altas, né? Então, mais de 4 em 10, 7 em 10 pessoas pretendem comprar nos próximos 6 meses algum produto dessas categorias. E aqui eu trouxe, nessa última pesquisa também, quais são as marcas preferidas de vestuário e
beleza. Então, a gente vê aí a Nike liderando o ranking do lado da Boticário, quando a gente fala de beleza, Boticário macetando aí nos territórios, que, enfim, estão conseguindo transitar muito bem, dialogar muito bem dentro dos territórios. Então, a gente perguntou para a pessoa, se você pudesse escolher uma marca sem pensar no preço para poder comprar um produto, que marca você escolheria? O Boticário. E eu até coloquei um Fenty Beauty ali para ver se tinha alguma negrona que acompanhar Riri no meio, mas não, gente, Boticário, assim, voando. E aqui é uma pretensão de compra. Nos últimos 3 meses, na verdade, essas pessoas compraram, mais de 50% compraram produto de beleza, mais de 40% compraram vestuário, e isso equivale a 6,8 milhões de pessoas que compram produtos de beleza, e 6,8 milhões que compram de vestuário. E aqui, onde que essas pessoas estão comprando? Para além de lojas físicas, né? A gente está vendo que o marketplace está tendo uma ascensão dentro desse território, dos territórios de favela, na verdade, que antes tinha... antes não, na verdade, existe uma dificuldade da mercadoria chegar na casa dessas pessoas, porque, como eu disse, dentro da favela a gente tem uma configuração habitacional muito particular, então não é qualquer entregador que entra dentro do território e consegue fazer essa entrega. Inclusive, dentro da Favela Road, a gente tem uma solução de logística que a gente que são pessoas que moram na favela que conhecem o território. Então, a pessoa sabe exatamente onde o Joãozinho mora. Se o Joãozinho não morar, ele sabe que pode deixar na casa do lado, que é amigo da pessoa que vai... Enfim, tem toda essa dinâmica. E aí a Shopee liderando esse ranking também, e o favelado ele quer conveniência, né? Não quer só ir na loja, muitas vezes não consegue nem acessar essas lojas que ficam nos grandes shoppings, que ficam sobretudo no centro, ou então, quando são shoppings periféricos, não tem as lojas e as marcas que eles geralmente consomem. Então, para além dessa conveniência, a gente deixou aqui alguns dados de que 89% das pessoas que responderam, esses 2 atributos aqui são os mais importantes quando eles vão para a loja, né, pensando em consumo offline, para poder adquirir algum produto dentro, enfim, de loja, shopping, etc. Mas não só offline, como também no digital. Então, entre os moradores de favela, 63% concorda que gostam muito de comprar e assistir tutorial de beleza nas redes sociais. Então, essas pessoas elas estão procurando esse tipo de conteúdo, elas estão consumindo. E, enfim, a gente sabe que muito dentro de tutorial de beleza, de DIY e tudo mais, a gente consegue, enfim, ter uma taxa de conversão bem boa se, enfim, o produto não for o protagonista, se ele estiver ali fazendo parte da narrativa do que está sendo construído, e 57% concorda que busca inspiração de moda e beleza em personalidades influenciadoras com origem ou realidades parecidas com a que eles têm. Então, é sobre aquilo que a gente falou, sobre esse senso de identificação, que as pessoas elas precisam se enxergar no outro para entender que aquilo é legítimo e entender que aquele produto, enfim, também que pode ser para ela também, né? Que não é uma coisa distópica. Então, a gente fala muito sobre que eles se enxergam, é sobre se enxergar no outro, é sobre essa identificação que gera esse senso de pertencimento, esse senso de, enfim, conseguir consumir certos produtos. E para os creators periféricos, inspirar e influenciar as pessoas é o que motiva eles a criarem conteúdo. Então, foi o que a gente tinha falado lá no início também. Então, a gente vê aqui que 70% desses respondentes disseram que inspirar e influenciar outras pessoas é o que motiva eles a criarem conteúdo, né? E o significado de consumo para as favelas, ele não é necessariamente esse gasto pelo gasto. A gente está falando sobre acesso, sobre esse poder de compra, sobre superação, sobre realização de sonho, sobre inspiração, essa vida em rede, né? Então, é necessário a gente compreender de verdade, né, qual que é o significado de consumo para essas pessoas, que não é a compra pela compra. Essa compra ela precisa ser muito acertada, né? Essas pessoas, elas, enfim, a gente mostrou o dado ali de como elas buscam
tutorial para ver o produto, então elas têm certeza do que elas estão comprando. E aqui, só para te complementar, primeiro falando que esse volume todo de compra ele não se expressa só em coisas baratas, porque a gente sente o tempo todo que existe essa miopia, né, quando a gente vai falar com a marca, de que as pessoas de comunidade, beleza, elas estão consumindo, mas elas só consomem coisas baratas, quando na verdade não é isso. Né? Hoje o maior consumidor de iPhone do nosso país não são pessoas de classe AB, são pessoas de classe CD, porque não importa se essas pessoas vão parcelar a compra em 24 ou 48 vezes, elas vão ter um iPhone 16 Pro Max de 512 GB, e não só isso, eu acho que a compra, no final das contas, ela acaba sendo uma forma de se expressar. Quando você diz que o favelado olha para a compra como uma forma de ser protagonista da própria história, dessa própria jornada, é muito essa possibilidade de se expressar e dizer que ele conseguiu, apesar de morar na favela, ou mesmo morando na favela, acessar coisas que são caras e a partir disso ele consegue se expressar enquanto indivíduo que faz parte desse território, que é um território que vive em rede. Né? Então, quando eu consigo conquistar uma coisa, a minha família também consegue, os meus amigos também conseguem, então isso acaba também virando um movimento em cascata. E aí a gente está chegando já na nossa finaleira. Só antes de pedir para a nossa house soltar o vídeo, eu só vou contextualizar. Não sei se todo mundo aqui foi impactado com esse case da Rabanne, mas, em linhas gerais, vocês vão ver aqui que foi uma produção audiovisual belíssima, o apelo estético deles foi lindo, eles conseguiram trazer elementos para dentro desse criativo que eles fizeram, né, dessa campanha global. Então, a ideia deles era fazer um tributo ao funk do Rio de Janeiro, e eles, enfim, usaram vários periféricos, sobretudo, né, do Rio de Janeiro, como referência para conseguirem fazer o desdobramento dessa campanha, mas, em momento algum, eles pensaram em chamar um periférico para coproduzir com eles, né, co-dirigir essa campanha. Então, a provocação aqui desse case é que, quando a gente deixa de co-criar, de colocar esse periférico, esse favelado, junto com a gente, dentro dessas campanhas, pensar toda a parte estratégica, a parte criativa, a gente acaba perdendo muita coisa no caminho. Então, o favelado que está dentro de uma campanha global, que poderia, na verdade, estar dentro de uma campanha global da Rabanne, com certeza ele traria muito mais elementos, para além desses lindos que tem aqui, mas que tem esse olhar estrangeiro, ele conseguiria trazer muito mais elementos que se conectariam muito mais com esse consumidor. Até porque, se eu não me engano, essa campanha, esse movimento todo da Rabanne, para falar com favela, né, principalmente, partiu de que, acho que o 1 Million, se eu não me engano, que é o perfume que os favelados eles mais usam. Então, a gente está falando de uma favela que tem a estética como uma ferramenta de transição dentro de territórios de favela e no asfalto também. E a gente está falando de um elemento que é importante para eles dentro daquele contexto, mas que, quando a gente vai fazer uma campanha global, a gente, né, não coloca essas pessoas para debater com a gente, para co-criar com a gente. Eu vou passar só um trechinho, só para vocês verem como é belíssima, mas é bom a gente ter essa provocação em mente, né, de que, para além de coisas belas, a gente precisa colocar essas pessoas para co-criarem com a gente também dentro dessas publicidades. Tá? Pode rodar. Eu acho que o áudio está enfim, é isso. E aqui, só para te complementar, Bruno, é que, no final das contas, ele vira um vídeo lindo, mas é um vídeo que é para gringo ver. Sim. Quem é de fora, quem trabalha em agência, quem trabalha em marca, não consegue perceber.
A pessoa olha para esse vídeo e fala assim, puta, do caralho, puta que isso. Sim. Mas quem participou sabe que, no final das contas, isso foi criado por pessoas que não vivem no território. Então, a gente entrega uma estética que é linda, mas que, no final das contas, acaba não conversando e que, a longo prazo, acaba não convertendo no território. Sim. Ele rodou meio slow aqui, então, depois, para quem tiver curiosidade, vale a pena ver, gente. É um vídeo lindo, assim. O apelo estético deles foi bem assertivo, mas, enfim, poderia ter sido diferente se a gente tivesse colocado essas pessoas como protagonistas dessa história, né? E aí, em contrapartida, a gente tem esse case da Lacoste, que eu acredito que muitos de vocês tenham sido impactados com ele, mas, basicamente, acho que foi em 2023, 23, né? Enfim, não me lembro agora, mas a Lacoste é uma marca que ela está presente muito forte dentro da favela. Então, ela está dentro de música, ela está dentro da troca de ideia da galera, ela virou um bonde, então existe um bonde da Lala, e aí, por muito tempo, a Lacoste ela ignorou esse movimento, né, esse consumo dessas pessoas para deixar a marca com essa... dentro dessa caixinha de marca de elite, né, que intocável e tudo mais, mas chegou um momento que eles não conseguiram mais ignorar a favela, porque a galera estava assim, barulhando tudo, e eles precisaram olhar para essas pessoas e falarem, cara, tem muita grana rolando aqui, tem muita coisa rolando aqui, a gente precisa falar com essas pessoas. Então, a campanha de 90 anos da Lacoste, eles convidaram a Corre Rua, né, a Fernanda Souza, para dirigir a campanha, que ficou belíssima e, mais uma vez, uma mina preta, periférica, que trouxe com ela toda a sua história, todos os seus elementos, todos os seus códigos, que se conectou absurdamente com o que eles queriam trazer. Mas, talvez, se tivesse tido essa narrativa através do olhar de um gringo como o da Rabanne, por exemplo, não teria tido tanta assertividade, né? E aí... enfim, na loja do Morumbi, quando eles estavam lançando essa campanha da Lala e tudo mais, eles até trocaram o nome da loja para Lala. Então, essa elite aí que consome dentro do Shopping Morumbi ficou maluca. A gente, enfim, tem uns comentários absurdos dentro no Instagram da Lacoste falando sobre isso, mas eu achei assim incrível, e eles, abraçaram, botaram no peito e falaram, não, é isso, então vão para cima. E, a partir disso, tiveram uns desdobramentos muito, muito incríveis. Você pode soltar o próximo para mim, por favor? Estou aqui com a Fernanda, Corre Rua. Eu queria que você falasse pra gente sobre o seu corre, realmente, sobre fazer toda essa produção, sobre estar fazendo com que a galera da quebrada seja realmente mais vista com a Lacoste. Salve, gente! Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouco disso. Quero falar sem ego e sem, ser a dona da parada, mas assim, com orgulho mesmo, um orgulho positivo de que é muito importante pra mim isso que tá acontecendo, porque isso não diz respeito só a mim, isso diz respeito a muitos outros maloqueiros e maloqueiras, tá ligado? Que vai pra baile, que é de quebrada, que é funkeiro, que faz um funk, tá ligado? Que quer trabalhar com moda, que lança um editorial, que, quer vestir um artista, tá ligado? Que quer gravar um vídeo no TikTok falando do que digital, falando. Isso é muito importante. Eu sinto que, pra eu estar aqui hoje, outras pessoas fizeram muitas coisas também, mas, com todo respeito, eu acho que isso é um momento histórico, e eu estou muito feliz de fazer parte desse momento histórico, desse reposicionamento da marca, e dizer que, é uma mina, tá ligado? Boa, só para te complementar, acho que aqui, esse contraponto que a gente quis trazer é de que a estética ela é muito parecida, mas, no final das contas, a gente tem todo o envolvimento desse público periférico. A gente tem essa entrada 360 que não acontece só enquanto a marca quer lançar esse produto, enfim, quer lançar essa campanha de 90 anos, mas tem toda a reverberação de reconhecimento de dentro do território. Então, a provocação que eu acho que a gente quer deixar, até para a gente fechar aqui, enfim, para que as marcas olhem mais para dentro do território, porque já começaram a olhar, mas que olhem no 360, para que considerem que esse consumo ele vai aumentar muito mais quando a gente fizer isso através das pessoas que estão dentro do território, porque aí sim a gente consegue gerar conexão e, no final das contas, conversão.
A gente já estourou bastante nosso tempo aqui, mas o recado que a gente queria deixar para vocês é esse, que não estar dentro da favela, não falar com essas pessoas estar distante do Brasil de verdade, né? Vocês viram aí demograficamente, né? Porque contra dados não há argumentos de que, enfim, essas pessoas existem, essas pessoas têm rosto, essas pessoas têm gostos, essas pessoas consomem, essas pessoas são potentes, essas pessoas inovam, essas pessoas elas precisam estar no centro da narrativa, das conversas, das campanhas, das publicidades no geral. É isso, gente. Obrigada, gente. Obrigada.